Olá, povo abençoado, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Passou-se mais uma semana, graças a Deus, e eu voltei aqui e nós vamos hoje falar sobre a oração. Isso mesmo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A nossa palavra dessa semana é o grande valor da oração. A oração, ela é a súplica dirigida a Deus em forma de agradecimento ou algo que se necessita. A oração é o falar com Deus. Orar é falar com Deus. É criar intimidade com Deus. É conversar com Deus. Isso é a oração. A oração é a comunicação do homem com Deus. Orar é dialogar com Deus, conversar com Ele, suplicar-lhe, pedir-lhe algo, agradecer-lhe, adorá-lo, ter comunhão com Ele e buscá-lo de todo o coração. Esse versículo que lemos, foi um versículo pequeno, em que diz que o profeta Daniel, ele tinha o costume de orar, e não só uma vez, mas ele orava 3 vezes ao dia. Ele era fiel na sua oração. E se você for ler no capítulo 6, você vai entender que eles faziam de tudo para derrubar Daniel, que era um dos príncipes da casa. Então, eles fizeram com que o rei, que gostava muito de Daniel, fizesse um ofício, uma lei, em que proibia de orar a qualquer que seja o Deus. Isso virando lei, Daniel, mesmo sabendo que era um decreto, ele foi para o seu quarto, ele ajoelhou, e mesmo de janela aberta, gente, ele não queria esconder de ninguém que ele era um homem de oração, que ele era fiel ao Deus dele. E assim ele fez, ele orou. E os príncipes que queriam o derrubar logo foram correndo a dizer ao rei que ele já tinha quebrado aquele decreto, e já aí fala que o rei Dário realmente jogou Daniel na cova dos leões. E ele mesmo disse que o coração dele estava apertado, porque ele tinha apreço a Daniel. Tanto que quando os outros príncipes fizeram com que o rei assinasse esse decreto, a Bíblia diz que eles tentaram achar algo que pudesse incriminar Daniel. E eles não conseguiram incriminar Daniel. Convenceram o rei a fazer esse decreto para poder realmente puxar o tapete de Daniel. O profeta Daniel, ele foi fiel em todo o tempo para com o Senhor. E o rei, quando lançou ele na cova dos leões, foi mais além, disse: o seu Deus irá livrá-lo. Olha só, o rei, ele sabia que Daniel era um homem justo, um homem sensato, e que não tinha algo de que ele pudesse julgar Daniel. Mas como era um decreto e tinha que ser cumprido, ele como rei, ele tinha que cumprir ali as suas obrigações. Ele sabia que Daniel, por ser um homem de Deus, Deus também ia livrá-lo daquele momento, e realmente foi assim que fez, né? Daniel, todos conhecem a história de Daniel, ele foi realmente liberto da cova dos leões. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos relata a importância da oração, de orar todos os dias, de conversar com Deus. O Deus Todo-Poderoso também é o Deus pessoal, aquele que gosta de falar conosco pessoalmente, individualmente.
Falar com Deus não é só para você no seu culto, ao momento de oração. Orar é em todo o tempo. Daniel, ele separava 3 vezes ao dia para falar com o Senhor. E quanto tempo você tem separado para falar com Deus? A oração nos deixa pessoas mais firmes, mais fortes, preparada para viver as lutas do dia a dia, preparada para enfrentar as batalhas que se levantam. A pessoa que ora, ela tem confiança de que Deus está no controle de tudo, em que Deus cuida de cada detalhe, porque a pessoa que ora, ela é mais forte, ela é mais empoderada, ela tem mais fé, ela anda com esperança, porque ela sabe que Deus é o amigo. Orar é invadir o terreno do impossível. Orar é romper a barreira do sobrenatural. A oração, ela possui um poder ilimitado. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Em Mateus 21:22 diz isso. E foi Jesus quem disse. Homens e mulheres de Deus sobre a antiga aliança sabiam o poder extraordinário da oração. Viram Deus mudar circunstâncias irreversível, manifestando seu poder pela oração deles. Pela oração dos seus servos, Deus colocou em fuga exércitos inimigos, enviou o pão do céu, fez brotar água da rocha, fez o povo passar os pés enxutos no meio do mar, multiplicou alimentos, fez intervenções no tempo, no clima, nos astros, na natureza, resfriou o poder destrutivo do fogo e da água, fechou a boca dos leões, como na história de Daniel, e realizou tantas outras proezas em prol do seu povo, oração e súplica a ele. E não é difícil você entender que foi tudo através da oração. Jesus, como homem, mesmo sendo Deus, ele separava o seu momento de oração, de consagração ao Senhor. Quando você compreende a Bíblia, você vê que Abraão, todo lugar que ele parava, ele construía ali um altar para o Senhor e orava ao Senhor. Então a Bíblia, como eu já disse, desde Gênesis a Apocalipse, nos mostra o poder de oração, como oração faz muito em seus efeitos. E é isso que eu quero que você venha compreender, né? Às vezes é uma pessoa que não tem pecados, que não vive uma vida de vícios, porém, você é uma pessoa que não tem intimidade com Deus, isso lhe falta. Então, eu te convido a refletir sobre oração. A oração ela é tão importante a ponto de que você conheça o Pai e o Pai te conheça. Olha, eu sei que é muito difícil orarmos. A nossa carne não gosta de oração. A nossa carne, ela prefere as coisas que são fáceis, são prazerosas. E orar, às vezes, se torna uma coisa cansativa para nós. Deus, você começa a sentir a sua presença. Daí a oração se torna uma coisa muito natural, é uma coisa em que você quer orar para sentir aquele poder, para sentir aquela presença na sua vida. Então a oração é muito importante. Não é fácil orar, mas eu te convido a fazer esse teste. Comece a orar. Ore por você, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore para aquele que necessita. Você tem alguém que conhece, que tem um problema, que está enfrentando uma enfermidade, uma dificuldade. Comece a apresentar em oração. Veja como Deus vai socorrer as pessoas em prol da tua intimidade com Ele. Deus vai te mostrar que Ele é fiel, Ele é justo. E quanto mais você falar com Deus, mais vontade de falar com Ele você vai ter. Busque essa intimidade com Ele. Mas a prova de que era muito mais importante do que a gente imagina é que Jesus nos ensina a orar. Se você vê lá em Mateus 6, se eu não me engano, do 9 ao 13, Jesus nos ensina
como orar. Entrar no nosso quarto, feche a porta e comece a falar com o Senhor. E Ele lá ensina a oração que é universal, que é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha como Ele exalta o Pai, olha como Ele fala com o Pai com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado. Ele está ali nos ensinando que nós temos que ter amor pelo Pai, nós temos que adorá-lo em todo tempo, nós temos que temer ao Senhor, né? E ali ele mostra que nós temos que entregar, que nós somos falhos, temos que pedir perdão em todo tempo, porque nós somos falhos. Perdoe-nos, Senhor, e faz com que nós possamos perdoar também. Perdoe também as outras pessoas, alcance as outras pessoas. Então Jesus nos ensinou isso. Em todo tempo o Senhor quer nos ensinar. Todos o ministério de Jesus foi pautado pela oração. Jesus, ele orava ao comer. Jesus orava antes de realizar qualquer milagre. Antes de tomar qualquer decisão, Jesus orava. E por que Jesus fez isso? Para que nós seguíssemos o seu exemplo e procurássemos igual a Jesus. Jesus não veio a esse mundo à toa. Né? Jesus, além de pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus nos ensinou tudo o quanto o Pai ainda teria que ensinar à humanidade, que já tinha passado por um processo de ensinamento, mas o povo tinha desanimado, tinha desistido, né? Passou por um período obscuro, mas Jesus veio para que se cumprisse isso, para pagar todo o preço. A oração é o maior recurso espiritual que Deus deixou à disposição da sua igreja, de cada crente, sobre a nova aliança que foi Jesus quem fez. Nós temos o recurso a mais em relação aos crentes sobre a antiga aliança, porque nós podemos orar a Deus em nome de Jesus. Nós sabemos que antigamente os sacerdotes apresentavam as ofertas ao Senhor e no Santíssimo, no lugar Santíssimo, só eles entravam. E Jesus veio para quebrar essa barreira, para fazer com que nós pudéssemos ter essa aliança pessoal com o nosso Deus. E nós não podemos desperdiçar isso que Jesus lutou para nós. Nós podemos orar com Deus, orar a Deus em nome de Jesus. Diz em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E João 14, 13 e 14 diz isso. Então, nós podemos entender que a oração, ela é a chave da vitória. E por meio da oração é que o céu se abre, as barreiras são removidas, as muralhas de Jericó caem ao chão, o sol e a lua param, o azeite e a farinha são multiplicadas, o dinheiro é encontrado na boca do peixe, o poder do fogo é anulado na fornalha, na boca do leão é fechada no covil. O sonho é realizado, o desejo é cumprido e o pedido é atendido. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre o grande valor da oração. Então eu quero fazer um apelo a você. Comece a orar mais, comece por hoje. Você já agradeceu o seu dia hoje? Você levantou? Você já deu graças a Deus por isso? Então eu te convido, antes de comer, faça a sua oração, dê graças ao Senhor pelo pão de cada dia. Antes de dormir, faça a oração pedindo para que o Senhor abençoe o seu dia seguinte. Ou até mesmo perdoe os seus pecados, porque você, como homem falho, você reconhece que necessita de Deus. Então comece a perceber nesses mínimos detalhes a importância da oração na sua vida. Essa é a palavra que deixo para vocês. Eu espero que tenham gostado, tá bom? E uma coisa que eu não posso esquecer, gente, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe um comentário no vídeo. Às vezes você pode ajudar alguma pessoa que está assistindo esse vídeo, acrescentando algo nele. Então, por favor, abençoe a vida daquele que você acha que necessita de ouvir essa palavra e compartilhe esse vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.